Que é o mais importante nesse Que processo. é o mais importante. Tem que acreditar. Aliado a tu ter, sim, no comando também, um cara como o professor Felipe. E nessa época, ainda como auxiliar, o auxiliar tem um papel importante nessa gestão também de ambiente, porque às vezes o técnico tem que fazer escolhas. E às vezes o jogador não entende. O seu papel como auxiliar naquela época era também trazer o cara pra você, conversar. Existem jogadores que você tem que provocar, existem jogadores que você tem que trazer pra perto. Como que você fazia essa gestão de elenco como auxiliar ainda na época? Por incrível que pareça. E tem imagens pra isso. Se tu procurar, teve um jogo, foi na Bandeirantes, foi na Bandeirantes, uma matéria onde que estavam falando sobre o auxiliar técnico Paulo Turra naquela época, que os jogadores adoravam, e no final do jogo, o William deu uma entrevista falando sobre, o Luan falou sobre mim, mas o William foi um negócio que me marcou bastante. A gente conhece o professor Felipe como era, né? Sim. E como é hoje também, ele é sanguíneo. Ele era muito sanguíneo. Aí o William falou assim, o professor Felipe gerencia mais, o Paulo é um cara mais sanguíneo, mais exigente, e eu realmente era. Pra tu ter uma ideia, eu não era um auxiliar naquela época que passava a mão nos caras, chamava os caras para conversar. Eu era um auxiliar ativo, dentro do campo. Eu dava treino, eu cobrava deles, eu exigia deles, chamava atenção, corrigia, aplaudia. E o professor Felipe era um cara mais... Ele era o cara que geria. Era o homem, era entre aspas ali... A figura máxima. O policial mal. Eu era o policial mal. Exatamente. Mas aí que eu falo assim, existiam processos. E os jogadores entendiam isso aí. E eles sabiam que o Paulo Turra era exigente, os meus treinos eram eu exigia muita intensidade, muita agressividade com e sem a bola, e eles gostavam. E o professor era o cara que gerenciava, ficava observando, ele entrava, por exemplo, eu estava dando treino, eu e o Pracidelli. O Pracidelli era espetacular também. E ele parava, se ele via alguma coisa, ele não pedia, Paulo, para aí, não. Ele parava. Tá errado isso, tá, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Inclusive, às vezes, ele fala assim, Paulo, esse movimento tá errado. Então, existia uma conexão muito, muito boa, sabe? E existia, mais uma vez que eu falo, existiam os processos. Existia um grupo experiente, um grupo de qualidade dentro e fora de campo. Então, eu era o considerado, várias matérias, eu tenho tudo guardado, tudo arquivado isso aí, que era a voz inteligente do Filipão, o auxiliar moderno do Filipão, o Paulo Turra que dava os treinos. Mas, lógico que eu dava os treinos, porque eu era jovem, e sou ainda, né? e pronto. E tu imagina eu, dentro do Palmeiras, de um clube como o Palmeiras, ao lado do professor Felipe, com a oportunidade que eu estou tendo, cara, eu chegava às 7 e saía às 7. Sorrisão no rosto. Sorrisão no rosto. E tem um detalhe importante e que ficou marcado também, que foi o senhor pode falar como foi, professor, o fone da NFL. Esse aí é um clássico do Paulo Turra no Palmeiras. Tem que falar disso daí. 2019. Nós tínhamos lá, porque assim, o Pracidelli é um cara, é um cara que vê o jogo muito bem. Muito bem. Ele consegue ver coisas lá de cima, cara, que eu às vezes eu ficava assim, cara, como é que ele tá vendo isso, cara? Impossível, mesmo estando de cima, né? E nós tínhamos aquele fonezinho normal, né? E ali a torcida do Palmeiras, nós estávamos numa fase muito boa, cara, ela já era toda hora, né? Acústica do ar. Porco. Cara, e eu não conseguia escutar. Às vezes eu falo assim, Pracidelli, repete, tu tá surdo, cara? Eu não dá, entendeu? Aí, acabou o ano, eu falei pro Pracidelli, nós vamos ter que arrumar isso aí, velho. E ele falou assim, te vira, pode deixar. Porém, no final do ano, no início do ano, no nosso retorno, eu tô assistindo a NFL, e vejo aquele senhorzão lá, com aqueles fones de ouvido. Aquele amarelão. Aquele amarelão. Não, era preto. Com aquele fonezinho aqui. Interessante isso aí. Meio gamer, meio... Interessante. E eu via que ele tava falando, né? Cara, no outro dia eu cheguei lá pro pessoal do Palmeiras e falei com eles. Mostrei o vídeo. Eu tinha já entrado na internet, no Google, cara. Mostrei a foto. Preciso disso aqui. Vocês conseguem? Da logística do Palmeiras. Vamos ver. Cara, de tarde já tava lá.
Caramba. De tarde ele já tá mal. Foi, cara, foi um sucesso, né? Foi, eu lembro. Foi espetacular. Quando eu coloquei aquilo lá, o primeiro jogo, a estreia foi lá em Araraquara, contra a Ferroviária, pelo Paulistão. Foi em Araraquara. Não sei se foi contra a Ferroviária ou foi com outro time. Mas foi lá. Até foi matéria da TV, do material da televisão. Mas quando nós voltamos pro Allianz e eu coloquei aquela torcida do Palmeiras, cara, espetacular. E eu falei pra Sidéria assim, vamos tomar um café. Parecia que nós estávamos tomando um café. Sério? Ele falava lá em cima, eu escutava tudo. Mas nítido. Pô, espetacular, cara. Até a respiração dá pra... E fiquei marcado, porque até um grupo de torcedores fez um grupo Eu lembro de disso. WhatsApp. Sim. Como é que é? É fone do Turra, É, não? alguma coisa assim. O fone do Turrão, acho. Acho que era Turrão, uma coisa assim. Legal. Bacana. Uma última de Palmeiras, professor. O professor jogou bola, sabe que no futebol isso acontece. Às vezes a imprensa e a galera de fora às vezes nem sabe o que acontece ali nos bastidores. Mas eu queria saber, teve um evento do Roger Guedes, teve aquela confusão com o elenco. O senhor tava nesse episódio? Não tava. Não. Foi antes. Foi antes. Como gerir depois de um episódio nesse sentido, assim? Porque imagino que todos os clubes têm briga de vestiário no intervalo. Como que se gere um elenco depois de uma grande briga, por exemplo? Não é fácil, né? Como em qualquer serviço, né? Como tu gera uma briga de família, uma briga de marido e mulher. É difícil. Complicado. Não é complicado? Mas aí que entra a liderança. A liderança de quem lá está. Às vezes tu tem que tomar algumas atitudes que, infelizmente, devem ser tomadas. Às vezes, o acontecido tu consegue controlar. Depende muito de quem lá está. Então, as brigas existem em todos os setores. Todos os setores. Aqui, com certeza, vocês dois daqui a pouco não se meteram no tapa, né? Mas É que ele sabe que eu sou faixa preta. Então, assim, vai muito de quem está liderando. Tem que ter o controle. Não pode perder o controle, né? Entendi. Eu não sei o que aconteceu naquela época, nem me interessa. E com nós não tivemos problema nenhum nesse tempo que nós tivemos, durante esse tempo todo que nós tivemos no Palmeiras, não tivemos problema nenhum. Nenhum mesmo.